Sejam todos muito bem-vindos, família Be Kingdom Culture. Vamos lá para mais uma aula. Nossa aula 4 do módulo 2 do Kingdom Legacy. Se você ainda não acompanha o Kingdom Legacy, se você ainda não está nesse treinamento, ele acontece online, aqui no YouTube e lá no Spotify, ou aqui no Spotify e lá no YouTube, depende de onde você esteja acompanhando essa aula, de maneira gravada. Se você quiser a certificação teórica, você vai ter que assistir todas as aulas e fazer uma provinha de cada aula, e a gente vai certificar que você esteve aqui conosco nessas aulas online. Mas nós também temos as aulas ao vivo, onde nós trocamos experiências a respeito desse tema. Tudo que nós falamos aqui também é falado nessa aula ao vivo, mas lá nós temos a interação. Quando eu falo ao vivo, eu não estou falando presencial. Eu estou falando que nós nos reunimos em determinado horário aqui, provavelmente nós vamos passar para quarta-feira, 8 horas da noite, e ali nós trocamos experiência com todos os líderes que estão desde o início aqui no Kingdom Legacy. Eu queria muito convidar você a estar com a gente ao vivo, porque é uma troca muito, muito boa. E para o certificado prático, nós oferecemos até 150 horas de certificado prático, de que você pegou esse treinamento e aplicou ele de maneira prática. Onde nós praticamos isso? Nos nossos G6, que são nossos grupos de conexão, e nas nossas atividades missionárias, que é onde nós pegamos maturidade cristã, igreja primitiva, discipulado, e ali exercemos tudo que nós aprendemos aqui. Nós também temos essa conexão com toda a liderança, discipulado coletivo, discipulado 1 a 1, discipulado individual, para que nós possamos cada vez mais viver e praticar a palavra. Nós vamos falar sobre isso aqui nessa aula de intimidade com Deus. Essa aula é exatamente esse o tema, intimidade com Deus, porque essa é a chave, esse é o segredo que te permite ter acesso a uma vida cristã abundante. Não existe um outro meio para que você consiga viver de maneira plena o Evangelho, a não ser você ter um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque relacionar-se com Deus é o propósito da criação. Deus criou o homem para se relacionar com Ele, depois para governar sobre a terra, então para que ele multiplicasse, crescesse e multiplicasse. Então nós temos relacionamento, governo e multiplicação como propósito da criação de Deus. E nós não podemos negligenciar isso. Por mais que a gente consiga se multiplicar, por mais que a gente consiga governar sobre a terra de maneira humana, né, através dos nossos recursos, através da nossa influência, através do poder de conquista que muitos seres humanos conseguem, através de material bélico e uma série de outras coisas, sem intimidade com Deus, isso está fora do propósito. Não adianta você governar, não adianta você se multiplicar se você não tem a base, o principal fundamento, que é um relacionamento íntimo com Deus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria trazer para você uma parábola, uma história, né? O que as pessoas fazem para ter o corpo ideal? Elas investem muito recurso. Eu conheço pessoas, eu trabalhei com muitas blogueiras e blogueiros, pessoas influenciadoras digitais. Antes dessa febre de influenciadores digitais começar, eu fiz lá em 2017 coach com os principais influenciadores aqui do Rio de Janeiro. Pessoas que tinham 1 milhão, 2 milhões, 6 milhões de seguidores. Quando se ter 100 mil seguidores, ainda era algo inalcançável. E eu vi o quanto essas pessoas renunciam, o quanto essas pessoas, inclusive, sofrem para ter corpo ideal, para ter essa presença digital. Eu queria desafiar você a gente refletir sobre esse processo, principalmente do fitness. O que é esse fitness? O que as pessoas abrem mão? Ou o que as pessoas investem para que tenha esse corpo ideal? Ou talvez agora é um pouco mais normal, mas antigamente era pouco se falado, do rosto também ideal. O quanto as pessoas investem em harmonização para ficar cada vez mais próxima. O homem daquele queixo largo, a mulher daquele nariz fino, que foi o que foi idealizado por uma mídia para que seja assim, esse é o padrão. Não estou dizendo que isso seja correto, mas estou dizendo que isso é uma idealização midiática. Também não estou dizendo que isso seja errado. Isso aí é muito individual.
Eu quero focar com você no processo disso, nesse processo do fitness. E a minha pergunta para você é: quantas pessoas alcançam esse corpo ideal, esse rosto ideal, e não estão satisfeitas? Você conhece alguém nesse caso? Você conhece alguém que lutou para ter um corpo perfeito escultural, hoje tem e não tem paz, e não tem conexões verdadeiras, e não tem amizades? Suas amizades são todas aquelas do Instagram que, quando precisar, não estarão lá. Quem você conhece, sem citar nomes, que tem uma vida externa maravilhosa, que a sua vida no Instagram é perfeita, mas que a sua vida interna é vazia, é triste, é seca? O que as pessoas querem? Elas querem atalhos. Uma harmonização facial, ela pode ser um atalho para ter uma transformação no rosto. Um anabolizante, ele pode ser um atalho para que aconteça mais rápido aquele processo de transformação do corpo, ou para estimular um processo de crescimento que a lei natural daquele corpo não consegue mais evoluir. Porque os anabolizantes eles também são usados para isso, para que você passe do seu limite natural. Então, além de atalho, uma turbinada, a gente pode falar isso de harmonização, uma turbinada, uma mudança, ou então os anabolizantes, um atalho, tá? A gente vai falar de mudança e atalho, porque a harmonização facial não se trata de atalho, mas o anabolizante sim. E como as pessoas procuram isso? E por que elas procuram isso? Qual a consequência de não ter hábitos saudáveis? Essa é a minha pergunta para você. A gente vê pessoas que morrem nessa busca, porque é uma adoração tão grande ao eu, uma busca tão desenfreada por esse idealismo que foi criado, que elas acabam não criando hábitos saudáveis. Elan, você está falando de fitness, você está falando de hábito saudável, você está falando de ser bonito por fora e de ser vazio por dentro, porque a gente vive um cristianismo assim muitas das vezes. A gente vive um cristianismo onde o nosso blazer ou a nossa aparência, ela é uma aparência de um cristão transformado, mas a nossa vida familiar, a nossa vida em casa, a nossa vida no secreto, ela não transparece aquele cristianismo que eu mostro no domingo na igreja. Isso é trágico. Ao mesmo tempo que, se você olhar uma pessoa extremamente bela por fora, mas que tem a sua vida inteira destruída em busca dessa beleza ideal, nós vemos isso no meio cristão. Nós vemos no cristianismo essa idealização de um personagem. Pessoas que criaram um personagem. Aquele que está lá no domingo, aquele cristão ideal que construiu a sua família ali, mas que muitas vezes não vive essa imagem que passa nos cultos de domingo. E não tem como se viver isso se não for através de um relacionamento íntimo com Deus. Você não pode chegar aqui e dar uma aula e transbordar e anunciar se essa aula não te for entregue no secreto, se o meio que você usou para poder construir essa aula não for através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu vou vir aqui e vou começar a falar de mim mesmo. O que isso vai gerar? O que eu falar da vida do Elan, dos pensamentos do Elan e das filosofias do Elan vão transformar a sua vida? Absolutamente nada, porque minhas filosofias, elas são falhas. Grandes teólogos dizem, teologia deve ser feita de lápis, porque até a minha teologia, ela pode mudar com o passar dos anos. Eu posso ter uma nova visão a respeito de uma teologia, isso não é errado. Você entende? Eu posso estar hoje dizendo que eu não acredito nos dons, e de repente eu posso ter uma experiência na minha vida e dizer que os dons são inegáveis, que não seja o meu caso. Mais um exemplo, a questão de teologia. Então eu não posso vir aqui ficar falando de mim. Eu tenho que vir aqui e falar daquilo que aquele que me criou para que eu me relacione com ele falou para que eu venha falar para você.
Tudo bem? E vamos avançar. Quais as consequências de hábitos espirituais fracos? Falei do fitness, falei dessa busca pela beleza, mas agora a gente tem que trazer para o nosso contexto, para esse contexto cristão. Qual a consequência de hábitos espirituais fracos? Se você vai para uma academia, se você quer ter um corpo ideal, você precisa ir para uma academia, buscar uma alimentação saudável, regularizar seu sono, ir ao médico, ver como está a sua taxa hormonal e regularizar os seus hormônios, para que todo o seu corpo trabalhe para que você tenha uma vida saudável. Primeiro eu falei de estética desenfreada e agora eu estou falando de saudável, o que sim, eu e você devemos ter, tá bom? Qual a consequência de não ter uma espiritualidade saudável? Primeiro, desnutrição espiritual. Nós somos fracos. A nossa espiritualidade fica fraca. A nossa vida inteira fica fraca. A nossa fé fica fraca. O que acontece com a pessoa desnutrida? Ela talvez tenha algumas limitações, porque os seus ossos não têm cálcio suficiente, o seu corpo não recebe nutrientes suficientes, a sua musculatura não é rígida o suficiente para sustentar todo o seu corpo, porque ela é desnutrida, porque ela não recebe... O que é desnutrição? Desnutrição fala da falta de nutrição. Nutrição é o quê? Os nutrientes necessários para que tenha um bom funcionamento daquele organismo, daquele corpo. Então, desnutrição espiritual, ela impede que você tenha um bom funcionamento da sua espiritualidade, da sua vida cristã e da sua fé. Então, se nós não temos hábitos que nos alimentam constantemente, se nós não fazemos a leitura da palavra constante, se não nos relacionamos com as pessoas, se não estamos no corpo local, isso vai nos enfraquecendo. E muitas vezes nós somos bem alimentados. Quando eu falo bem alimentados, eu não falo de qualidade, eu falo de quantidade. Muitas vezes nós comemos muito e ainda assim somos desnutridos. Eu lembro da minha irmã. Minha irmã comia muita besteira. E comia muito, mas ela teve uma anemia profunda. Porque comer muito não significa comer correto. Mesma coisa a gente pode aplicar na nossa vida espiritual. Você ir a 4.000 cultos no mês não faz você uma pessoa bem nutrida. Você estar assistindo uma pregação no YouTube todo dia não faz você uma pessoa bem alimentada. Você precisa construir um hábito alimentar espiritual. E é isso que eu vou provocar você a fazer no final dessa reunião. Não interessa o quanto você comeu até hoje. Ah, Elan, eu na minha vida, eu como 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos por dia. Vamos botar 1 quilo para ficar mais fácil. E aí eu tenho 30 anos. Então eu posso ter comido ao longo da minha vida 30 toneladas. Cara, 30 toneladas dá para encher. Você imagina 30 toneladas de comida. Dá para encher um estádio. Pequeno, não deve dar. Mas dá para encher um espaço grande. Só porque você comeu essa quantidade absurda de comida durante toda a sua vida, se você parar de se alimentar hoje, essa comida que você comeu na sua vida é o suficiente para te manter alimentado? Não. Por quê? Porque ela já cumpriu o propósito dela, já entrou, já saiu, já levou os nutrientes para os organismos que tinha que levar. E hoje ela não está mais com você. Mesma coisa, toda a alimentação espiritual que você já construiu. Ela sim, você pode lembrar, a sua fé, ela se mantém acesa por promessas e palavras lançadas do passado. Mas se você não continuar se alimentando, isso vai perdendo a força. Se você se alimentou do passado de maneira totalmente intensa, você foi vamos falar de um anabolizante espiritual. Você foi no encontro com Deus. 3 dias intenso, é um anabolizante espiritual aquilo ali. Aquilo ali vai te fazer crescer muito e muito rápido. Porque o encontro com Deus, você tem um arrependimento, você recebe um nível enorme de conhecimento. Mas aí você de repente parou. Aquilo ali, conforme vai passando o tempo, vai se esfriando e vai perdendo o seu efeito. Você precisa ter uma alimentação constante. Hoje
essa aula é exatamente sobre isso, sobre ter uma alimentação espiritual saudável, constante e que frutifique na nossa vida, tá bom? A gente sabe muito bem como um hábito ele pode mudar a vida, né? Se você hoje vai a um médico, por exemplo, e esse médico fala assim, cara, obesidade, enfisema pulmonar devido ao cigarro e um ácido úrico muito alto que pode virar uma cirrose. Se você não mudar os seus hábitos, você vai morrer. É isso que o médico vai falar para você. Você pode entrar com uma medicação. Você pode entrar com algo para melhorar seu ácido úrico, seu colesterol. Você pode tomar um negocinho, a bombinha por causa do pulmão. Mas se você não mudar os seus hábitos, não tem medicação que te torne saudável. Muito mais importante do que a medicação é a mudança dos hábitos. Qualquer pessoa da área da saúde vai te dizer isso e vai confirmar o que eu estou dizendo. Mudança de hábito é mudança de vida. Mudança de hábito é uma mudança de alguém que está doente para alguém que está saudável. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos. Se o seu devocional ele é no Instagram, você vai precisar levar o seu devocional para a palavra. Porque ali é onde você vai se alimentar. Estou falando se você fica nas redes sociais fazendo devocional, tá? Se o seu devocional matinal, a primeira coisa que você faz é ligar a televisão e ver aquela notícia de desgraça, que a Avenida Brasil está engarrafado, morreram tanto na operação ontem em Bangu, o seu dia já começa doente. Você está fazendo de problemas o seu devocional. Não faça de problemas o seu devocional, porque o que você alimenta, o que você foca, expande. Do que você se alimenta, aquilo vai alimentar todo o organismo, que é seu corpo, sua mente, suas emoções. Então tenham hábitos saudáveis e espirituais para que toda a nossa vida... Vamos lá. Aí a gente falou do exemplo agora dessa pessoa que foi no médico, enfisema, obesidade, sedentarismo, recebeu vários diagnósticos do médico. E ela pergunta, como é que está a sua vida? A pessoa fala, eu só vou para o escritório, trabalho, 10 horas por dia, sou muito estressado. O médico vai mandar você ter exercício, você ter um dia de descanso com a sua família, para ir no parque, para ver um verde, sair daquele escritório. Para quê? Para que você tenha equilíbrio na sua vida. Equilíbrio, ele é a chave fundamental dessa aula. Nós estamos falando de intimidade. E a intimidade com Deus e ouvir a voz dele é uma vida de equilíbrio. Deus não quer que a sua vida seja desequilibrada. E isso eu posso afirmar para você. Então, quanto mais você buscar de Deus, mais ele vai querer equilibrar a sua vida. Mais ele vai querer que você esteja saudável no corpo, na alma, na mente, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua prática, no seu relacionamento com os outros, no seu relacionamento com você mesmo. Porque assim é uma vida cristã equilibrada. Eu não posso ficar aqui só falando de teologia. Elan, que aula chata. Só está falando de fitness, só está falando de devocional. Essa aula hoje é sobre isso. E muitas vezes você está pensando em mestrado de teologia, mas você não tem uma vida devocional. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar você percorrer o mundo inteiro buscando conhecimento sobre Deus, se você não busca tirar um momento íntimo com Deus para ouvir a voz dele. Não adianta buscar o conhecimento sobre ele se você não quer ser conhecido por ele. Essa é a chave dessa aula. Não adianta tentar conhecer o máximo a Deus se você não quer que ele conheça sobre você. Então essa aula é sobre ser íntimo de Deus. A gente vê pessoas que são analfabetas, pessoas que nunca foram para um seminário teológico, pessoas que nunca tiveram mentores extraordinários, mas que têm uma porção muito especial da vida com Deus, porque tem intimidade, porque Deus se revelou e essas pessoas permitiram conhecer essa revelação sobre Deus. Não estou falando que não se deve trilhar a trilha acadêmica, porque eu também sou acadêmico.
Mas existe um equilíbrio entre a academia e a piedade. Vamos falar de duas pessoas, isso não está na aula, vê agora. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Jonathan Edwards, um grande doutor, um grande teólogo, alguém que tem muito conhecimento, alguém que tem uma cadeira pesada, alguém que tem um diploma para poder chegar e falar, olha só, o quanto esse homem está equipado na questão humana invisível. Olha a sua história e seu impacto ao cristianismo. Um homem extremamente relevante para a fé cristã. E a gente vai olhar por outro lado, Charles Spurgeon. Nunca foi para um seminário, se converteu numa igreja pequena, onde nem era o pastor que estava pregando, porque o pastor que foi pregar faltou, e o pregador que foi pregar nem sabia o que estava pregando. Mas ele se converteu aquele dia. E não tem nenhum seminário. Mas se você olhar a história de Spurgeon, sua igreja tinha 13 mil pessoas, um dos maiores produtores de conteúdo teológico que nós já tivemos. Piedade. Se nós unirmos a nossa busca pelo conhecimento com o relacionamento, a piedade, sim, nós teremos uma vida cristã de sucesso, tá? E aí a gente vai entrar no nosso texto base de hoje, eu vou discorrer um pouquinho sobre ele, vou pontuar algumas coisas, e aí a gente vai para a parte prática da vida devocional, tá bom? Tá lá em Esdras 7:10, é um texto muito conhecido, é um texto que nós vamos trabalhar sobre ele na aula da semana que vem, tá? Então já pega essa aula, já ouça o que eu tô fazendo agora, que provavelmente eu vou fazer isso com a aula de homilética, de elaborar esboço, de elaborar pregação, porque os nossos líderes vão começar a ministrar os devocionais e as pregações lá no Instagram, tá? Então é um texto que eu gosto muito, porque é um texto que tem pontos muito chaves. Eu vou elaborar esses pontos com você aqui. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Muitas pessoas, elas veem 3 pontos aqui nesse texto. Eu gosto de citar 4. Porque Esdras tinha disposto o coração, buscar a lei do Senhor, cumprir essa lei e ensinar essa lei. Primeira coisa, a gente está falando aqui de fitness, né? O que leva uma pessoa a ir à academia? O que leva uma pessoa a mudar os seus hábitos? Ou uma busca por melhoria, e essa busca vai fazer com que ela mude a sua alimentação, ou um diagnóstico. Ou você muda porque você vai morrer, ou você muda porque você quer uma melhor qualidade de vida. Em ambos os casos, a primeira coisa que vai fazer você mudar é uma tomada de decisão. Não adianta o médico falar pra você, ó, você vai morrer. E aí você fala assim, tudo bem, eu não tô nem aí pra morrer. Você vai morrer. Morreu, acabou. Se você não tomar uma decisão de mudança, a mudança ela não vem. Se você não decidir mudar os seus hábitos, os hábitos não vão ser mudados. Então a primeira coisa que é chave aqui é Esdras tinha disposto no seu coração. Qual é o motivo por trás disso? Qual vai ser o combustível para eu falar com você? Ó, para você ter uma vida cristã, para você ter uma vida de intimidade com Deus saudável, o caminho é esse. O que vai ser o combustível que vai te manter fazendo isso quando a rotina chegar? Quando passar 1 mês, 6 meses, e você estiver lá, lido 6 livros da Bíblia, tá indo pro 7º, o que vai manter você lendo a Escritura até que você complete toda ela? Uma pergunta trágica, e eu faço na aula ao vivo, mas aqui a gente não consegue fazer, mas eu desafio você a pensar sobre isso, você é cristão? Sim. Há mais de 1 ano? Sim. Você já leu a Bíblia toda? Não. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Quanto tempo se leva para ler a Bíblia toda em 1 ano? 30 minutos de leitura por dia? Talvez. 1 hora de leitura por dia? Seria muito? Eu não tenho tempo. Então leia 30 minutos quando você acordar, acorda mais cedo. Leia 30 minutos antes de dormir. Leia 30 minutos quando você acordar e 30 minutos no almoço. Não venha com desculpas.
Vamos alinhar. Isso aqui é um treinamento de liderança. E eu gosto de falar para a liderança porque a gente pode falar sem filtro para a liderança. Eu não preciso ter dedo para falar com você, porque você está no treinamento de liderança. E líder é aquele que vê um problema e soluciona um problema. Ele não é aquele que olha para o problema e fala assim, não temos como resolver. E agora, o que faremos? Isso não é um líder. O líder é aquele que olha para um problema e fala, vamos ter que dar um jeito nessa solução dela ser resolvida. Senão isso vai prejudicar bastante o andamento de todo o projeto. O líder é aquele que soluciona problemas. Você não tem tempo. E agora? O que você faz? A Flávia, todos os dias... Irmão, se tem alguém que não tem tempo e eu conheço, porque mora comigo, é a Flávia. Ela realmente não tem tempo. Mas todos os dias ela acorda para fazer o devocional antes das 5. E 5 horas ela está num grupo de mulheres fazendo esse devocional com as mulheres. Mais crente do que eu, inclusive. Eu vou passar a adotar essa prática dela. Porque o meu devocional eu faço ele um pouco picado, né? Eu faço ele de manhã no primeiro horário, e aí depois eu faço à tarde, eu volto para aquilo de manhã. Mas eu vou adotar essa prática dela, do primeiro momento do dia. Isso é muito saudável e ela me inspira a fazer isso. Muito, muito. Ela me inspira todos os dias. Ela se planeja todinha no dia anterior. Tenho que acordar 4 horas, fazer o devocional. Caraca, que fome. E aí eu pergunto para você. Você tem 1 ano de cristão e nunca leu a Bíblia, por quê? Se você tem mais de 1 ano, essa pergunta deveria te constranger absurdamente. Porque você tem um encontro com Deus. Deus mudou a sua vida. Deus transformou a sua vida. E você simplesmente não tem interesse em conhecer a pessoa que mudou a sua vida. Elan, como assim eu não tenho interesse em conhecer a pessoa que mudou a minha vida? Eu vou no culto todos os domingos. Eu vou no GC toda semana. Excelente. Aí você vai no culto domingo. Aí o pastor fala de Abraão esse domingo. Aí, de repente, no domingo que vem, ele vai falar de Davi. Aí no outro ele fala de Paulo. Aí no outro ele fala de, Tiago. Aí no outro ele vai e fala de Apocalipse. Aí você fala, caraca, Abraão, Paulo, você já não está entendendo mais nada. Por quê? Você não seguiu um pensamento cartesiano, um raciocínio de conhecimento da revelação progressiva de Deus. Ele começou a se revelar no Gênesis e ele termina no Apocalipse, que está à frente do nosso tempo. E isso é a revelação através da palavra, mas ele continua se revelando todos os dias a nós. A Bíblia é um livro vivo, que quando você abre e você entra na Escritura e você se relaciona com a Escritura, ele vem e se revela a você de maneira pessoal. Esse é o poder do Espírito Santo através da revelação da palavra. E a gente se contenta em receber daquilo que o nosso pastor buscou para trazer para a igreja no domingo. Muitas vezes nem buscou. Pegou um sermão antigo e falou, caraca, eu não tive tempo de preparar a mensagem, e vá. E a sua vida está baseada no sermão que ele prega. E a sua vida é a mesma coisa que você querer emagrecer, que você recebeu o diagnóstico, vai morrer. E aí você fala assim, amor, então, vai lá na academia hoje e corre 1 hora por mim, tá bom? Porque eu vou morrer. Eu tô com várias doenças e o médico falou que eu tenho que fazer 1 hora de exercício todo dia. Vai lá, corre por mim. Eu vou comer um hambúrguer, mas amor, você precisa comer batata doce, frango e saladinha. Pesa na balança, tá? Porque a quantidade que eu tenho que comer é essa quantidade aqui. Vai lá e faz por mim. É isso que a gente está fazendo da nossa vida devocional. É isso que a gente está fazendo, construindo a nossa vida de intimidade com Deus. Terceirizando para as pessoas, querendo colher os frutos, mas não querendo aceitar os sacrifícios e o processo que já está disposto. É isso que nós fazemos. Terceirizamos. Queremos colher o fruto e terceirizamos o processo. Queremos colher a glória e terceirizamos o sacrifício. Eu gosto desse exemplo no fitness porque ele é muito fácil de entender. Você não pode emagrecer se você não levantar da cadeira e ir treinar e ir melhorar a sua alimentação. Não vai mudar. Não vai mudar.
Você não vai ter uma vida saudável se você não tiver hábitos saudáveis. Você não vai ter uma espiritualidade saudável se você não tiver hábitos espirituais saudáveis. Você não vai fluir em Deus se você não conhecê-lo e não se relacionar com Ele. Sem intimidade com Deus é impossível. Você pode fazer uma grande movimentação, mas isso não vai ser sólido e isso não vai ter constância. Eu me empolguei. Vamos lá, vamos seguir. Falei de dispor o coração. Agora eu vou falar de buscar a lei do Senhor, que é o segundo ponto. Eis deixei disposto o coração e para buscar a lei do Senhor. Depois vai falar de cumprir e ensinar. Gênesis 3:8 é muito teologicamente controverso o qual momento do dia era. Tem gente que diz que viração do dia era 6 horas da tarde, que é quando o dia vira para ser noite. Tem gente que diz que é 5 horas da manhã, que é quando o sol está nascendo. Nesses dois exemplos, Deus ele via falar com Adão no final do dia, depois que Adão tinha exercido tudo que ele tinha para fazer no dia, ou e pedir um relatório sobre aquilo e falar: "Aí, cara, como é que foi? Amanhã não faz isso. Amanhã vai por esse caminho." Ou seja, Deus se relacionava no final do dia para dar um direcionamento para o dia seguinte e para prestar contas do dia anterior. Ou ele se relacionava pela manhã, falando: "Adão, hoje, o dia, você vai fazer isso, 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 isso e isso. Vamos junto aqui. O que você pensou? Você pensou de dar o nome do rinoceronte? Então, cara, excelente, vai se chamar rinoceronte." Então, em ambos os casos, o nosso dia, a nossa vida e a nossa rotina, ela precisa ser direcionada por Deus. Se nós vivermos no automático, nós somos aqueles que esperam pela morte. Ai, quando será que a morte vai chegar? Porque hoje eu tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar. Ai, tenho que pagar aquele boleto. Domingo eu tenho que ir para a igreja. Cedo para EBD. Ai, Jesus, quando você vai voltar? A gente só espera que acabe, porque nós não somos intencionais. Nós não ouvimos e não nos relacionamos com Deus e nós não vivemos a nossa vida para Ele. Nós simplesmente entramos num piloto automático. Sentamos no avião e falou: o avião tá indo para lá, deixa aí, não precisa fazer nada não, vamos lá, só espera, ó, ele vai voltar, maranata, maranata. É trágico essa vida. Essa vida é trágica. Uma vida no automático. Uma vida onde Deus não pode chegar para você de manhã, no primeiro horário, e falar: mudei a sua agenda inteira. Mas Deus, eu mudei a sua agenda inteira. Hoje você vai fazer isso, isso e isso. Nós não damos liberdade ao Espírito. E isso é trágico. Se você olhar a oração de Jesus, tem uma parte que me chama muita atenção. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que que Deus, ele não pode fazer igual a gente faz com as compras da semana ou do mês? Vou lá no domingo no mercado e faço a compra da semana. Por que que o pão é diário? Porque fala de um sustento e de uma provisão que ela vem exatamente para aquilo que nós estamos precisando. É exatamente nos detalhes. É um Deus que se preocupa com os detalhes. O pão nosso de cada dia está falando de cada refeição. Está falando de uma provisão de cada refeição. E nós precisamos ter a ciência e o conhecimento que Deus é um Deus de detalhes. Que Ele se preocupa com aquilo que pode talvez nos fazer sorrir no mínimo detalhe. Ah, cara, aquele gesto, aquela pessoa que me cumprimentou, eu estava tão triste, eu cheguei no trabalho, aquela pessoa falou: "Ei, bom dia, Deus te abençoe, hoje vai ser um dia incrível." Deus colocou aquela pessoa no seu caminho para te dar um bom dia e para te incentivar, assim como foi com Josué. Seja forte e corajoso, vá e vença esse dia, vá e cumpra aquilo que o Senhor mandou você fazer nesse dia. Ele se preocupa nos detalhes. É o pão nosso de cada dia. Se você olhar no Êxodo 16:18, tem o seguinte texto: os israelitas seguiram as instruções.
Alguns recolheram mais, outros menos, quando Deus instruiu Moisés a respeito do maná no deserto. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Uns colheram mais e outros menos. Mas quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Deus não é um Deus de sobra e Deus não é um Deus de desperdício. Se está sobrando dinheiro, você deveria perguntar a Deus onde você aplicar esses recursos. Se está faltando dinheiro, você deveria perguntar a Deus se você não está envolvido em coisas que não deveria ou se tem algo que você possa fazer para mudar essa realidade, tá? Deus não é um Deus de sobra e Deus não é um Deus de escassez. A gente vê isso em vários textos da Bíblia. Deus multiplicou o pão no deserto. Lá, enquanto Jesus estava multiplicando o pão, ele fala, recolham as sobras dos cestos, porque não é para se jogar fora. Isso por várias vezes. E tinham cestos 7 e 12. Ele é um Deus que provê todas as necessidades. E aquilo que ele está provendo a mais, lembra qual foi a nossa última aula? Mordomia cristã. Existe um destino para aquilo. Elan, é para ser guardado, para ser aplicado nisso. Se Deus falou, excelente. Eu não estou falando que você deve... Pegou, entrou dinheiro, torrou. Não. Se até o guardar o dinheiro para uma viagem tem um propósito, excelente, faça isso. Não estou falando que você deve simplesmente, vou aplicar tudo aqui. Não. Mas se está sobrando ou está faltando, deve-se sim ser um ponto de atenção, tá bom? Em Mateus 6,33, a gente falou do Êxodo, no Antigo Testamento. Não, eu não terminei o texto. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse, não guardem coisa alguma para o dia seguinte. E a gente vai ver isso lá no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, em Mateus 6,33. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer ou o que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Eu gosto de quando Jesus coloca pagãos aqui como referência. E depois, em seguida, ele fala o seu Pai Celestial, ou seja, ele está falando de paternidade e da divindade. Pagão é aquele que não tem a Deus como seu Senhor. Mas logo em seguida ele fala o Pai Celestial. Então ele está falando aqueles que não têm a Deus como Pai. Um pai, o que ele deve fazer? Se preocupar com segurança, provisão, direcionamento. É exatamente isso que ele está ensinando no maior sermão já feito, que é o Sermão da Montanha. O nosso Pai, ele se preocupa com as nossas coisas e ele sabe o que nós precisamos. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. O versículo 34, ele deveria vir na bula dos remédios para transtorno de ansiedade. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas de hoje. Acabou. A cura da ansiedade está aqui nesse versículo. E aí a gente segue. Esdras decidiu cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Tiago 2,26 diz o seguinte: assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras, ela também é morta. Cumprir a lei está falando de pegar tudo aquilo que você aprendeu e agora aplicar numa vida prática. Eu dei esse exemplo falando de terceirização da mudança de hábitos saudáveis. É a mesma coisa que eu falar para a Flávia, vai lá e corre por mim. Isso é um outro exemplo. O não cumprir a lei significa eu chegar no médico, receber um diagnóstico e falar assim, o médico me disse tudo que eu deveria fazer. O médico me deu todos os direcionamentos. O médico me deu todos os hábitos que precisam ser mudados. E eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero, não tô afim, porque eu acho que eu não preciso mudar. E aí, me infarta e morre. Acabou. Morre, porque você está vivendo uma vida disfuncional, uma vida que não é saudável. Você recebe o direcionamento que precisa e você não cumpre aquilo.
Então, cumprir significa executar aquilo que foi proposto. Deus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, colocarão mão sobre os enfermos e eles serão curados, beberão bebida mortífera e não fará mal algum, pegarão escorpião e serpentes e não lhe causará dano. Vocês serão minhas testemunhas quando do céu descer o Espírito Santo sobre vocês, em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em vocês foi depositada a maravilhosa mensagem da reconciliação, por qual o Pai, por intermédio de vocês, diz: reconciliem-se com Deus. Nós temos uma ordem, nós temos uma missão, e o não cumprimento dessa missão vai nos levar para a morte. Assim, quando o médico dá um diagnóstico de mudança, nós também temos um diagnóstico: viva a vontade de Deus, cumpra aquilo que Ele propôs para você, para que sim, você tenha uma vida abundante e equilibrada em todas as áreas. João 14, 21 é um texto que eu sou muito apaixonado, que fala sobre o amor a Deus. Como que você prova para Deus que você ama Ele? Como que você prova a Deus que você ama Ele? João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. Ou seja, aceitou o mandamento. Aceitar significa o quê? É de Deus. Isso aí que ele tá falando, o Elan tá falando no YouTube agora, no Spotify, é de Deus. Mas eu não vou obedecer não. Então não tem amor. Porque amar é uma decisão. E amor é uma decisão que envolve renúncia. Renúncia de quê? Do nosso eu, da nossa natureza humana, do nosso achismo, desse evangelho que a gente molda numa caixa para satisfazer a nossa vontade, para satisfazer os nossos desejos, para satisfazer os nossos sonhos carnais, nossas necessidades carnais. E a gente cria um outro evangelho e um outro Jesus. Não. Você precisa aceitar que é de Deus e você precisa obedecer, pois assim eles são os que me amam. Porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. O revelar a Deus para aqueles que o amam. Aqueles que o amam e o obedecem têm intimidade. A intimidade, ela é uma porta de acesso ao coração de Jesus. Você quer conhecer o coração de Jesus? Intimidade é uma porta que vai te dar esse acesso. Vamos lá. Deuteronômio 17, 19 vai mostrar o que é esse cumprir a lei. Deus, ele tinha um sonho para que todo rei de Israel tivesse um tipo de vida. Que tipo de vida? Um hábito. Que hábito, Elan? Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si no rolo. Copiar a lei para si no rolo. Copiar a lei. Um hábito. Copiar a lei. Um hábito. Bote isso na sua cabeça. Copiar a lei. Um hábito. Na presença dos sacerdotes levitas. Trará outro hábito agora. Trará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. A gente tem isso, beleza. Não estou falando de copiar, mas trará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto tiver. Olha para a sua vida devocional. Olha para o devocional que você se propôs a fazer. Vamos lá, segunda-feira, check. Terça-feira, check. Você tem cumprido o devocional que você se propôs a fazer? Você obedece isso que ele está falando aqui? Trará essa cópia sempre consigo, lerá todos os dias enquanto viver? Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei. E a gente olha Josué, um governante de Israel, aquele que conduziu o povo para a terra prometida. Qual é a ordem de Deus para esse grande governante? Seja forte e corajoso, pois você
conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente muito forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado e nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre todos os dias o termo deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então é o quê? Significa você está concordando com o pensamento anterior. Não lembro qual é a colocação do português, se é preposição, sei lá. Mas quando eu falo então, eu faço um discurso. Você tem um comportamento tal que é nocivo, não sei o que, você está doente, tá. Então, se você continuar assim, você vai morrer. Você agora começou a praticar exercício físico, parará, não sei o que. Então, se você continuar assim, você vai ter hábitos saudáveis. Esse então, ele está exatamente concordando com tudo aquilo que ele já havia falado. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso é cumprir a lei. E para finalizar essa parte, ensinar a lei. Mas ensinar não é só para pastor, Elan? Não. A palavra de Deus nos chama a fazer discípulos. Nos chama para aconselharmos mutuamente, lá em 1 Tessalonicenses 5,11. Nos chama a exortar mutuamente, Hebreus 3,13. E práticas que, por exemplo, os pais ensinando os filhos, mulheres mais velhas ensinando mais novas, um aconselhando o outro, são práticas declaradas na Escritura a todo cristão. Não somente aos pastores, líderes e aqueles que têm o chamado de mestre. Porque Esdras estava retornando para Jerusalém. Esdras ali é contemporâneo a... Contemporâneo é o texto? A colocação da palavra? É aquele que vivia no mesmo tempo que Neemias. Esqueci a palavra, meu português está zoado. Então, ele vivia no mesmo tempo que Neemias. Então, eles... Caraca, então tem os contemporâneos mesmo. Eles tinham a missão de restaurar Israel. A gente vê Israel sendo colonizada lá por Nabucodonosor, todo mundo sendo levado pela Babilônia. Aí depois vem Ciro Persa, tira todo mundo de lá, arregaça tudo, volta todo mundo, vai lá. Artaxerxes fala: Neemias, pode ir, vai lá e restaura os muros, vai lá e restaura a tua cidade. Neemias restaurava a cidade e Esdras restaurava o sacerdócio, a adoração a Deus, aos mandamentos da Deus, aquilo que eles tinham recebido lá no êxodo de Moisés. A missão de Esdras agora, como esse sacerdote, era restaurar isso. E a nossa missão, através desse ensinamento, é restaurar pessoas que são como aqueles adoradores que Jesus fala para a mulher samaritana naquele poço. Chegará o tempo que os adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isso que nós seremos, aquele que restaura o sacerdócio, a paixão pela adoração, o amor em fazer a vontade de Deus. E para isso nós precisamos de uma caminhada de profundidade. Elan, o que é profundidade? É não viver nessa superfície de culto domingo, GC, e acabou. É isso que eu tenho de alimentação espiritual. Uma refeição no domingo e uma refeição no grupo. Não. Nós precisamos de profundidade. Jesus, quando ele fala sobre a diferença do homem prudente para o homem insensato, qual é o exemplo que ele usa? Aquele que construiu a casa sobre a areia e aquele que construiu a casa sobre a rocha. Qual é a diferença da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha? É o terreno a qual ele foi construído? Não. O terreno, ele é o mesmo. Aí ela, que heresia. Jesus falou que uma é a rocha e outra é a areia. Sim. Se você chegar num terreno aqui hoje, como esse, as pessoas constroem grandes prédios, né? Você vai ver que por cima é terra. Se eu começar a quebrar o concreto agora, debaixo do concreto é o quê? Terra.
é um chão de terra, é um chão de areia. Agora, se eu começar a cavar, meu irmão, eu não sei, não sou de construção civil, não sei. 30 metros para baixo, 50 metros para baixo, sei lá quantos metros para baixo, daqui a pouco estou lá no magma da terra, mas se eu começar a cavar, vai ter um momento que eu vou achar um solo muito duro. Ali é a rocha. A rocha não está falando do tipo de geografia. A rocha está falando do quanto profundo nós cavamos para lançar o nosso alicerce e então ali estabelecer a nossa construção. Aquele que constrói a casa sobre a areia é aquele que constrói a casa na superfície. Vem a onda e leva a casa inteira, porque não tem base e não tem alicerce. Até chutei o tripé. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele é aquele que lançou alicerces tão profundos que pode vir o vento que for que não vai derrubar aquele prédio, tá bom? Se você olhar, tem um documentário de alguém, eu não lembro onde foi que eu vi, que tinha a tsunami, né? E tinha um mergulhador, acho que ele estava num resort, ele saiu para mergulhar, foi lá, botou um negocinho dele, foi mergulhar, tá nadando, acho que vai acabar o oxigênio aqui, vou voltar. E foi. Quando ele voltou, não tinha mais cidade, irmão. Veio um tsunami e levou tudo. Vum! E ele fala que a única coisa que ele sentiu foi uma onda. Não é onda igual você está na praia. É um balançar. Por quê? Porque ele estava na profundidade. Profundidade com Deus é um lugar que nos protege. Profundidade com Deus é um lugar que pode vir o vento que for, pode vir a tsunami que for, pode vir o furacão que for, pode vir a acusação que for, pode vir o ódio, pode vir a perseguição, o governo pode começar a proibir pregar o evangelho, o governo pode tentar me proibir de ser cristão e exercer e acreditar no que eu acredito, mas eu estou profundo, mas o meu alicerce está na rocha e nada pode abalá-lo. Pode vir pandemia, podem fechar as igrejas, eu posso não ter como ouvir o meu pastor aos domingos, eu posso não ter como mais durante um tempo assistir a algum culto, mas o meu alicerce está na rocha. Existe profundidade e isso não poderá me parar e isso não poderá me destruir. Isso é uma vida de profundidade. Elan, não entendi. Então vamos lá. Esse aqui não, porque esse aqui é só Jesus. Mas vamos lá. Um celular, um relógio, ou qualquer equipamento que seja resistente à prova d'água. Ele vem assim na resolução IP68 e IP67. Suporta a 50 metros de profundidade por 30 minutos. Por que ele só, se ele é a prova d'água, por que ele só suporta 30 metros, 50 metros por 30 minutos? Está falando do quanto pressão e por quanto tempo ele consegue absorver essa pressão sem deixar infiltrar água. Por que nós temos para quem mergulha, para um nível de profundidade, equipamento tal. Para outro nível, você tem que ir com outro equipamento, porque aquele cilindro não aguenta oxigênio suficiente de profundidade. Está falando de pressão. O quanto pressão você aguenta suportar está relacionado ao nível da profundidade. Por que nós temos equipamentos que chegam a 100 metros de profundidade e equipamentos que vão lá a 2.000 metros de profundidade? São equipamentos feitos e preparados para suportar a pressão que o fundo do oceano oferece. O qual nível de profundidade aguenta a sua fé? Porque quando eu estou falando de pressão, a pressão não é algo confortável. A pressão é algo que vai te desafiar, a pressão é algo que vai desestabilizar você, a pressão é algo que vai te tirar as suas bases. Então está totalmente relacionado à profundidade. Intimidade está relacionada à profundidade. Intimidade com Deus é um relacionamento de profundidade com Deus, tá bom? Se você olhar, a gente tem o carbono. É o carbono. Sou bom de português, mas de química, tá ligado, né? Também não sou bom, mas vamos lá. A gente tenta. O carbono, ele é o mesmo material do carvão
do grafite e do diamante. O carbono é o mesmo material do carvão, do grafite e do diamante. O que muda? Se é o mesmo material, o que muda no processo final deles? A pureza do material, e a gente pode falar de santidade, e também o quanto pressão ele aguenta suportar. O diamante, ele é lá quase no magma da terra, muito calor, muita pressão, então ele é o material mais resistente da terra. Não sei se ainda é, mas pelo menos quando eu estudei isso há 200 milhões de anos atrás, ele era o material mais resistente da terra. Tanto que tem aquela canetinha de diamante que eu acho que corta vidro, né? Nas vidraçarias, eu acho que é uma parada com a ponta de diamante, porque é um material muito rígido. Por que ele é muito rígido? Porque o processo dele de construção foi suportando muita pressão. E por que ele é tão valioso? Devido à sua pureza. Então, o quanto de pureza você está disposto a construir? Essa pureza não tem como vir de você. Se você sozinho tentar se purificar e se santificar, você vai dar de cara na parede. Você precisa de Jesus, do Espírito Santo ao seu lado durante esse processo de pressão para suportar a pressão e de pureza para conseguir a santificação e para conseguir ser tão valioso quanto esse diamante. Uma coisa que eu gosto muito de falar é no exemplo do Everest. Eu agora falo aqui, vamos escalar o Everest. Eu não estou falando agora de profundidade. Estou falando de estar preparado e equipado. O que a gente precisa para escalar o Everest? Me diz, fala aí você. O que a gente precisa para escalar o Everest? Basta simplesmente eu tomar a decisão, como eu falei lá de Esdras, de escalar o Everest? Basta simplesmente eu chegar até o Everest? Se hoje, no meu condicionamento físico atual, eu decidir escalar o Everest, eu não sei nem onde que eu vou morrer, mas com certeza eu vou. Algum lugar eu não vou conseguir subir. Porque escalar o Everest demanda equipamentos certos, a conexão certa. Você precisa de um guia, de pessoas que já conhecem o caminho, ou você precisa de um mapa, porque se você chegar lá vai ficar dando cabeçada, ou de um mentor. E também preparo. Você precisa de preparo, equipamento e um guia, um mentor. Muitas vezes, o que nos falta para alcançar lugares altos é preparo. Muitas vezes, o que nos falta é treinamento. Aí a pessoa fala, meu Deus, o Elan vai falar... Aqui tem um treinamento de liderança. O Elan vai falar de ferramentas no contexto eclesiástico? Sim. Por que você não pode ter uma ferramenta para ter uma vida devocional constante com Deus? Por que não? Porque é do diabo? A gente vai entrar na mesma discussão da bateria do ano 2000, que bateria era do diabo e agora todas as igrejas têm bateria. A gente vai entrar na mesma discussão da guitarra. A gente vai entrar na mesma discussão da parede preta. Não faz o menor sentido. As ferramentas, se a nossa teologia ela não tiver como base as ferramentas, e sim a Bíblia e o coração do Senhor, excelente. As ferramentas elas não são base para a nossa teologia, mas elas podem ser base para os nossos processos de aprimoramento. Elas podem ser base para o nosso processo de treinamento. E é isso que eu quero hoje finalizar discutindo com você, como construir uma vida devocional que me leva a um lugar de mais intimidade com Deus. Tá? Se você olhar Êxodo 33:11 diz o seguinte: quando o povo via a nuvem, a entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Aqui está falando de uma intimidade a ponto de Deus falar com Moisés face a face. Tiago 2:23 vai dizer: você diz crer que há um único só Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem.
Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela nossa fé. A gente está falando de um treinamento de liderança. Eu sei que muita gente tem buscado o título de eu sou líder, eu sou pastor. Mas qual título você vai querer ter na sua lápide quando a sua vida acabar? Quando a sua jornada aqui acabar? O meu é muito claro. Filho de Deus, discípulo de Jesus e amigo do Espírito Santo. Que honra é poder dizer na Escritura: Deus falava com Moisés face a face. Deus chamava Abraão de amigo. Aí você vai dizer assim: Elan, isso é coisa do Antigo Testamento. É porque você não lê a Bíblia. João 15, do 12 ao 17. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros, dar a vida pelos amigos, ser chamado amigo de Deus. A gente deve parar, ficar buscando sucesso ministerial, sucesso profissional, sucesso pessoal e buscar ser amigo de Jesus. Essa deve ser a nossa busca. É isso que ele está falando em buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí, a gente vai para a parte prática do devocional. Nós não somos camelos. O que é um camelo? O camelo ele bebe muita água e ele absorve toda aquela água. Aquela água o mantém hidratado durante a sua caminhada no deserto. Nós não somos camelos. O culto de domingo não é a água que vai nos manter alimentados e hidratados durante toda a semana. Ele é sim um combustível, ele é sim o direcionamento do nosso pastor para o nosso corpo, ele é aquilo que o nosso pastor buscou em Deus para compartilhar de direcionamento para a nossa igreja, sim, e é de vital importância, mas ele não é o que vai te manter alimentado durante toda a semana. O que vai manter você alimentado é uma vida devocional. Você se alimenta uma vez na semana? Não, você se alimenta uma vez por dia, 2 vezes por dia, 4 vezes por dia. E assim o seu corpo se mantém funcionando. O mesmo deve ser a nossa vida devocional e espiritual. Vamos lá. 2 Coríntios 4, do 13 ao 18. Tem um ponto que eu quero focar com você. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças a Deus. E Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora as enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois todas as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Eu quero muito
muito que você entenda a importância de uma vida devocional. Salmo 5:3. O Senhor ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que eu oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor, e toda manhã Te apresento meus pedidos e fico à espera. Nossa vida devocional precisa ser esse lugar onde nós confiamos, precisa ser esse lugar onde nós buscamos, precisa ser o lugar onde nós batalhamos, precisa ser o lugar onde nós nos entregamos adoração. E eu vou falar alguns pontos aqui para a gente ter uma vida devocional saudável, tá? E eu gostaria muito que você refletisse comigo nesse ponto. Primeiro deles a gente já está encerrando, estamos no final da aula. O primeiro é a adoração. Adoração é o quê? Você separar aquele ambiente, você separar aquele momento, você consagrar. Eu gosto da manhã porque a Bíblia fala várias vezes de primícia. Então eu acredito que sim, a primeira coisa que a gente faz deve ser buscar a Deus, acordar 1 hora mais cedo, regularizar nosso sono. Ao invés de dormir meia-noite, dormir 11. Ao invés de acordar 6, acordar 5. E aí sim, a gente consagrar todo o nosso dia, porque pela manhã nós já consagramos a primícia. E se nós consagramos a primícia, falar em Romanos 11, nós consagramos toda a massa. Nós consagramos uma parte, toda a massa está consagrada. Então a adoração fala de você dedicar um momento. Não simplesmente botar a Bíblia no carro e ouvir a Bíblia. Não simplesmente botar a Bíblia no fone de ouvido e ouvir a Bíblia. Não simplesmente de você botar uma pregação no carro, no Spotify, um podcast e ir ouvindo pro trabalho, no ônibus, ou chegar na sua casa, ligar o YouTube e ficar ouvindo o YouTube. Não, isso não é adoração. Adoração é você consagrar um local. Você consagrar o ambiente e dedicar aquilo ao Senhor, como se fosse apresentar o holocausto. Lembra o que os sacerdotes faziam? Consagravam, imolavam um animal. Isso é a adoração da vida devocional. Em segundo lugar, a leitura da palavra. Quando Estevão foi espremido ali pelo Sinédrio, o que saiu dele? A palavra de Deus. É isso que as aflições do nosso dia precisam jorrar. Quando vier uma aflição, porque a aflição é momentânea, mas ela não se compara à glória que é eterna e durará para sempre. Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e eu estou construindo um caráter aprovado diante de Deus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã trará as suas próprias preocupações. É isso que eu e você precisamos ter. Quando as adversidades vierem, elas precisam tirar de nós a palavra. O que precisa jorrar de nós é a palavra. Porque a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nela se refugia, em Provérbios. A primeira foi Salmos. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz e mais afiada que a espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mateus 28:29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse enquanto orava por nós, pelos discípulos, lá em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra, meu Pai, é a verdade. Tiago nos exorta, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. É isso. Quando Jesus encontra os discípulos afastados no caminho de Emaús, ele vem e começa a contar. Não é sobre isso? Não é isso que deveria acontecer? É a palavra que deve sair de nós. Depois, nós falamos primeiro de adoração. Em segundo lugar, a leitura da palavra. Em terceiro lugar, meditação e aplicação. Nós falamos aqui
Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou pegar e vou aplicar esse texto. O quanto eu conheço das Escrituras. O quanto eu já errei por não conhecer as Escrituras. Quais foram as decisões erradas que eu tomei por não estar embasado na palavra. Essa é a minha semana. Hoje é sábado. Hoje é sábado? Hoje é domingo? Que dia é hoje? Hoje é domingo. Minha semana tá punk, meu irmão. Não sei nem que dia que é. Hoje é domingo. De segunda até hoje. O que eu fiz que não estava de acordo com a palavra e por isso foi um erro? Meditar naquele texto e começar a aplicar aquele texto na minha vida. Assim nascem os grandes sermões. Assim são formados os pregadores que vivem pela palavra, pegando aquele texto que Deus trouxe, aplicando a nossa vida e meditando nele. Tendo com o Hernandes Dias Lopes, ele fala de morar num texto. Morar num texto. Eu hoje, o Bikingdom, ele vive o que vive porque eu morei em 2 Coríntios 5,19. A mensagem da reconciliação é meu versículo de cabeceira. Eu amo a mensagem da reconciliação. Eu vivo a mensagem da reconciliação porque eu apliquei isso à minha vida. Eu gosto muito, e aqui não é um hábito devocional diário, é um hábito devocional semanal. Eu gosto muito, e aí eu vou desafiar você a ir lá no magma da terra, igual o diamante. Aí, igual o cara que mergulhou e a tsunami não passou. Aí, igual aquele equipamento que vai a 2.000 metros de profundidade. Eu gosto muito de ter um livro a cada 15 dias. Então, um hábito para a sua vida espiritual é um livro a cada 15 dias. O meu tá ali agora, não consigo... mas tem um folheto aqui. Que é a Igreja Multiplicadora, tá? O livro tá ali, mas esse aqui é o folheto lá da Junta de Missões Nacionais, que vai falando sobre PAP, PGM, não sei o que lá. O livro tá ali e eu também tô lendo esse livro. O livro da Igreja Multiplicadora e Intensa Envolvente, do Andy Stanley. São os livros desse mês. Eu vou ler esses 2 livros esse mês, tá? São livros muito complementares, porque a Igreja Multiplicadora vai falar muito dessa expansão da questão de PGM, e a gente está trabalhando junto com a Junta de Missões, então é bastante importante a gente estar lendo. E o Andy Stanley, ele fala dessa igreja apaixonante, dessa igreja que as pessoas querem estar. Então são livros complementares. Por quê? Porque em um devocional, Deus falou com a gente da maravilhosa mensagem da reconciliação. Então nós sabemos que devemos multiplicar, sabemos que isso é uma visão do Bikingdom, e sabemos que nós devemos sim ser uma igreja que atrai as pessoas. Então olha só, como o meu devocional está conectado com a minha leitura, que está conectado com a minha outra leitura. Então, esse é um hábito muito importante. Uma busca externa e complementar a nossa vida devocional. Depois, então, voltando para o hábito diário, se você tiver, por exemplo, falei da leitura complementar, você fez lá a meditação no texto, você fala, cara, não vou conseguir ler hoje. Vou ler aqui 3 páginas. Um dos falsos desconcertantes que enfrentamos como líderes de igreja é que a maioria dos frequentadores não sabe o que era a igreja e por que ela existe. E aí você vai falar, cara, não sabe por que a igreja e por que ela existe. Aquilo vai contribuir para o seu devocional. E aí depois, então, a gente tem a oração. A oração, para mim, ela começa, obviamente, ali na adoração, na preparação do ambiente, e ela encerra também. Porque ali, onde você vai pegar o que você viu do texto, e também aqui a gente falou de errar e não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, e que líderes erram porque... Acabei de ler agora, mas é porque eu faço tudo no improviso, então eu acabo esquecendo. Porque não sabe o que é a igreja nem para que ela serve. Eu falo, Senhor, um exemplo devocional aqui totalmente improvisado, não tem nada planejado aqui. Oh Deus, a Tua palavra diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pai, perdoa para mim, perdoa os meus erros. E aí você estava começando a falar uma oração de arrependimento. É muito importante. A gente tem aula de intercessão aqui, que você entenda as orações que você está fazendo. Perdoa os meus erros, Pai. Perdoa todas as vezes que eu errei e eu tive uma vida que não condizia com as Escrituras. Perdoa todas as vezes que eu andei sem conhecer o poder de Deus. Perdoa, Pai. Me leva para mais perto de Ti, uma petição.
Me leva para mais perto de Ti. Eu quero ir para um nível mais profundo. Eu quero saber exatamente o que é ser igreja. Eu quero viver, eu quero praticar e viver o que é ser a igreja aqui na terra. Ô Pai, o Senhor sabe, aqui a gente já entra em intercessão. O Senhor sabe o quantos desafios nós temos enfrentado na nossa igreja local. O Senhor sabe que nós estamos lá com a compra do nosso terreno no Barra Bonita. Pai, nós pedimos provisão sobrenatural naquele terreno. Pai, nós pedimos, o Senhor sabe o quanto nós queremos crescer na obra missionária. O Senhor sabe o quanto nós queremos cada vez mais adolescentes apaixonados pelo reino. O Senhor sabe como nós queremos cada vez mais aqueles jovens que vão para as universidades e vão ser as cabeças pensantes, mas não as cabeças pensantes que vão falar em todos, que vão falar em reescrever a Escritura. São cabeças pensantes que vão se posicionar através dos princípios do reino na sociedade, vão falar, aqui não, aqui existem cristãos posicionados. Pai, envia os trabalhadores, Senhor, que nós possamos ser uma igreja irresistível, intensa e envolvente, que as pessoas tenham o prazer de estar e que as pessoas se sintam à vontade no nosso meio, que haja cuidado no nosso meio, que ninguém se perca. E você vai indo. Acabei de fazer uma oração agora pela minha igreja, porque foi o que eu ouvi no Intenso Envolvente agora aqui falando de devocional com vocês. E é o que eu estou falando de igreja multiplicadora. É o tema do meu devocional. E eu falei do texto bíblico, errar e não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Quantas vezes não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus impediu que eu fosse igreja de verdade, que eu fosse corpo com meus irmãos? Você entendeu a importância de um devocional? Aí hoje é domingo, vou para a igreja. Vou para a igreja, lendo isso que eu li aqui, lendo o que eu li lá na Igreja Multiplicadora, fazendo esse devocional que eu estou fazendo aqui com você. O quanto você acha que vai ser o meu comportamento lá na igreja? O quão diferente foi esse momento? Eu levei o quê? 5 minutos aqui orando, lendo o texto, falando o texto bíblico? A gente deve fazer isso todo dia por 1 hora. Se 5 minutos vai mudar hoje o meu comportamento na minha igreja, o quanto 1 hora do seu dia, mergulhado com Deus na presença, não vai mudar o seu dia, a sua vida, a sua realidade, o seu GC, a sua família, a sua igreja. Nos falta profundidade. Nós somos uma igreja larga em extensão e pouco profunda. Hernani Dias Lopes fala isso. Nós somos uma igreja muito vasta, mas profunda. Nós conseguimos andar sobre um lago enorme, mas nós não conseguimos mergulhar, porque esse lago é raso. E nós precisamos construir essa profundidade com Deus. Um outro hábito que a gente ignora completamente é o jejum. Gente, aqui no Biquino, eu estava esperando essa aula chegar, porque através dessa aula a gente vai voltar com os nossos devocionais diários, que é o Lesson the Holy Spirit. E nesses devocionais diários a gente vai fazer tudo isso. A gente vai ter um momento de adoração, a gente vai ter a leitura da palavra, a gente vai ter a aplicação, e a gente vai ter oração de agradecimento, intercessão. A gente vai fazer todos os dias isso aqui, todos os dias. Um dia eu vou ministrar, outro dia vem o Charles, outro dia vem o Luiz, outro dia vem a Alicia, e a gente vai ter esse momento devocional junto. Isso vai anular a sua necessidade de fazer um devocional seu com Deus? Não, mas eu sei que você não vai começar se você não tiver um incentivo. E a gente quer te ajudar nisso. E a gente vai fazer toda a Escritura. Então, se você se comprometer, falar assim, eu quero de maneira intensa orar a Escritura, eu quero conhecer a Escritura, eu quero ler a Escritura e aplicar toda a Escritura. A gente vai de Gênesis a Apocalipse junto. Se você nunca leu a Bíblia inteira, você vai ler a Bíblia inteira com a gente. Mas a gente também vai jejuar uma vez por semana. Vai jejuar para que a gente mate a nossa carne, para que a gente mate a nossa vontade, para que a gente não tenha vontade de pecar, para que a gente fuja da aparência do mal, para que a gente seja forte de enfrentar o diabo e ele fugirá de nós, para que a gente entenda de maneira mais clara a voz de Deus. Não, eu não vou jejuar para que Deus atenda a um pedido meu. O jejum não tem esse objetivo. É errado quem pensa assim, que eu jejuar
vai mexer com o coração de Deus para que Deus atenda a um pedido. O jejum não é sobre Deus, o jejum é sobre você. Jejuar fala de matar a minha carne, jejuar fala de aumentar a minha acessibilidade, jejuar fala de aumentar a minha paixão por obedecer à voz daquele que me resgatou. Então, uma vez por semana, no jejum, vamos começar com 12 horas. Na outra semana, vamos para 16 horas. Na outra semana, 18 horas. Na outra semana, 24 horas. E vamos, uma vez por semana, fazer um jejum de 24. Só na água. 24 só na água. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou jejuar de televisão. Aí vem, você vai fazer o exame de sangue. Aí o médico fala lá, 24 horas de jejum para fazer o exame de sangue. Você vai chegar pro médico e falar, eu vou ficar 24 horas sem televisão, tá, doutor? É isso que você vai jejuar? Ó, doutor, eu vou ficar 24 horas sem Instagram, tá? Vou ficar 24 horas sem fazer fofoca. Vou ficar 24... Gente, dá vontade de dar um soco em quem fala isso. Sinceramente. Vou ficar 24 horas sem fazer fofoca. Você não deveria fazer fofoca nunca, porque fofoca é pecado. Eu vou ficar 24 horas sem mentir, tá? Mentira é pecado, e o pai da mentira é o diabo. Isso não é jejum. Isso é obediência, é ser cristão. É o básico, é o mínimo que a gente espera de você. Não é jejum. Jejum é sem alimentação, na água, ok? Jejum. Mas eu quero abrir mão das redes sociais porque está me fazendo mal. É uma renúncia. Excelente, faça isso, mas não fala que isso é jejum, ok? Jejum é de alimento, ok? Elan, você tá errado. Tudo bem, então não faz. Aqui nós, como liderança, faremos. Se você não concorda, eu sou muito claro quando eu falo no G6. Aquilo que nos une, aquilo que você concorda comigo, tamo junto. Aquilo que nos une, unidade. Aquilo que nos separa, liberdade. Você tem sua liberdade de pensar diferente de mim e eu tenho a liberdade de pensar dessa maneira. Ok? Mas nós, como liderança, faremos assim. Aí nós falamos do jejum. Agora um outro hábito semanal. Conexão com o corpo. GC, célula, grupo de oração, grupo de discipulado, escola bíblica dominical, sei lá, o que você quiser. Mas algo que vá além da pregação de domingo. Algo que você possa se conectar às pessoas, algo que você possa conhecer as pessoas, algo que as pessoas possam conhecer você. E isso precisa ser um hábito semanal, para que nós venhamos exercer a palavra, para que nós venhamos exercer o cristianismo, para que nós venhamos ser fortalecidos na fé e para que nós venhamos também contribuir com o fortalecimento dos outros. E então, por fim, discipulado. O que é discipulado, Elan? Eu falei aqui que eu faço discipulado com os líderes de maneira coletiva, eu faço discipulado de maneira individual. Você precisa discipular alguém ou um grupo. Sabe por quê? Muitas vezes eu estou sem fome da palavra. Elan, como é que você está confessando isso? Eu não sou... Irmão, se você tirar sangue aqui enfiar uma agulha no meu braço, não vai sair versículo, não vai sair poder do Espírito Santo, não vai sair Hadouken, não vai sair óleo ungido, vai sair sangue. Eu sou ser humano, tem dias que eu tô fraco. Só que eu me comprometo, eu faço discipulado todos os dias com a liderança. Eu pego 2 num dia, 2 no outro, 4 num dia e faço discipulado todos os dias. Eu caminho com essa galera de maneira muito próxima. Muito próxima. Se você for qualquer líder aqui, qualquer um dele vai poder falar, realmente, aquilo que o Elan tá falando no YouTube e no Spotify não é mentira. Aquilo que o Elan prega não é mentira. O Elan não é um personagem, ele não é um fake. O que ele fala, ele prega, ele vive. Eles podem testificar. A minha família pode testificar da fé que eu prego. A minha família pode chegar diante de qualquer câmera, para qualquer canal de televisão, para qualquer entrevista e testificar que a minha vida, ela é aquilo que eu prego nessas aulas de liderança. E se eu vier aqui e pregar algo que não for, eu vou vir me retificar e falar, gente, aquilo lá eu não estou vivendo mais. Vou amar a minha esposa, eu não estou vivendo mais. Vou amar as crianças, eu não estou vivendo mais. Porque eu não vou viver uma vida de mentira. Nós podemos não ser o ministério mais relevante da face da terra. O Biquína pode não ser o ministério mais importante, pode não ser o maior, pode não alcançar nações, pode não alcançar os estados, pode não alcançar nem o Rio de Janeiro. Mas nós viveremos pela palavra. Isso é inegociável. Nós viveremos como praticantes da palavra e não apenas como ouvintes, como diz Tiago.
Se o crescimento ele for oposto a uma vida pela palavra, nós ficamos com a palavra e não crescemos. Você fala assim, Elan, nós vamos agora fazer uma tretinha aqui, vocês vão crescer, isso vão para nações, eu tô fora. Eu fico com a palavra. Amém? Então, discipulado. Muitas vezes você vai buscar, não é por você, você vai buscar por aquelas pessoas. Ah, eu tenho que falar para casais semana que vem, no sábado. Então eu preciso me encher, me cercar desses casais, cara, sentar para ouvir esses casais, viver com a minha esposa de maneira íntegra, de maneira completa, amando as crianças, amando o contexto da minha igreja local para poder falar. Então, no discipulado, eu me encho para poder transbordar. Falei isso no GC essa semana. Muitas vezes tá saindo água de você, mas não é porque você tá cheio, é porque você tá furado. Copo que transborda não é copo que tá furado. Copo que transborda é copo que tá cheio. Copo furado vaza. Copo cheio transborda. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, cheios de experiência com Deus para poder transmitir isso a outra pessoa. Então o nosso discipulado, ele vai na nossa vida. Você vai, por exemplo, tem coisa que eu falo com o líder e aí eu chego no devocional com Deus, eu falo, Deus, o líder tal, do GC tal, nós conversamos sobre isso, entra com provisão nesse caso, no meio devocional. Por quê? Porque eu me coloquei à disposição de discipular essas pessoas. Eu intercedo pelo problema dessa pessoa, eu intercedo pelo sonho dessa pessoa. Então discipule alguém, para que você busque para você e para que você busque para essa pessoa ou para esse grupo. Amém? E aí, nós finalizamos a nossa aula de hoje falando sobre o equilíbrio. O quanto é importante nós estarmos equilibrados. O quanto é importante que como é que se diz? Essa vida devocional, ela traga esse equilíbrio para nós. E aí, a partir de agosto, será não obrigatório, mas será, porque obrigatório é muito individual isso, mas eu cobrarei intensamente dos meus líderes aqui no Biquíno, nos discipulados, sono regulado, exercício físico e saúde regulada, alimentação regulada, taxa hormonal regulada, porque tem coisa que não é demônio, é hormônio, relacionamento com as pessoas no PG e no discipulado individual e o equilíbrio do desenvolvimento espiritual, profissional e pessoal. Tudo isso será intensamente cobrado e acompanhado, como se isso fizesse parte da tarefa do líder. O que faz um líder do Biquíno? Ele lidera o GC, ele discipula alguém, ele está cuidando daquelas pessoas do GC, ele cuida do corpo dele, ele cuida da vida devocional dele, do desenvolvimento espiritual dele, ele cuida da vida pessoal e profissional dele, ele cuida das suas horas de sono, ele cuida da sua alimentação. Tudo isso está atribuído como um pré-requisito para a liderança aqui. E nós iremos implementar tudo isso, porque foi o que o Senhor me falou nessa vida devocional. E a partir de agosto, nós teremos... Agosto não, eu acho que em julho ainda. Acho que no finalzinho de julho ali, ou para não falar e não cumprir, vamos deixar agosto. A partir de agosto, nós voltaremos com o nosso Listen the Holy Spirit e todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós teremos, ou 5 horas da manhã, que é o horário que todo mundo pode, que ninguém começa a trabalhar às 5 horas da manhã. A gente vai lá às 5 horas da manhã e nós vamos fazer nosso devocional com adoração, leitura da palavra, meditação, oração. E aí juntos nós vamos construir essa caminhada de toda a leitura da Escritura. Tá bom? Esta foi nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido abençoadora para a sua vida. Eu espero que você tenha entendido o recado, que nós precisamos de intimidade com Deus para ter acesso a uma vida profunda, uma vida abundante com Ele. Nós teremos a próxima aula sobre pregação homilética. Abra a sua boca. Esse é o tema da próxima aula. E vai ser uma honra ter você por aqui. Se você ainda não assistiu todos os vídeos do Kingdom Legacy, YouTube ou áudios no Spotify, assista tudo e vem
pro GC. Vem ter comunhão com a gente, vem compartilhar a sua história, vem ouvir das histórias que os outros estão compartilhando, porque no GC é onde nós vivemos a parte aqui do Biquíndon mais extraordinária com Deus. A gente tem pregação, a gente tem devocional, mas é no GC onde nós vivemos uma parcela da porção daquilo que Deus separou pra gente de uma maneira muito especial. Vai ser um prazer caminhar com você e vamos juntos ser a cultura do reino. Fica com Deus.